Ei, me fala uma coisa, será que nós nascemos sábios ou nos tornamos sábios? Você sabe aonde a sabedoria mora? Aonde eu posso encontrá-la? E se ela existe e está em algum lugar, como que eu acesso? Será que todas as pessoas conseguem acessar a sabedoria? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Jó. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, onde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai te avisar quando eu publicar um vídeo novo, maravilha? E não esqueça, meus queridos, de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário, tá bom? Isso é muito importante, tá? Então curta ele aí, porque isso é muito importante, isso é uma forma de você estar evangelizando também, porque cada vez que você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ele vai mostrar para outras pessoas que ainda não viram o nosso conteúdo aqui, maravilha? Lição de número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo de número 28, do verso 1 ao verso de número 28, ou seja, são 28 versículos, é todo o capítulo de Jó, do capítulo 28, ok? Aonde Jó os amigos dele acabam de dar o discurso e Jó então introduz esse discurso acerca da sabedoria. Queridos, eu queria agradecer a Deus pela tua vida, vocês que oraram por mim, tá? Eu ainda estou na minha casa, eu ainda estou com Covid, mas eu já consigo me locomover, já consigo raciocinar melhor, já consigo gravar vídeos, ok? Então eu quero agradecer a Deus por todos vocês que mandaram mensagem pelo Telegram, pelo YouTube, pelo Instagram, ou seja, pelo WhatsApp, vocês que oraram por mim. Que o Eterno continue realmente abençoando a tua vida, a tua família, a tua casa. Eu peguei coronavírus, a minha esposa pegou coronavírus, e o meu filho menor pegou coronavírus, só o maior, tá? Que ainda não saiu o resultado, mas possivelmente ele não tenha pegado o coronavírus, tá bom? Então eu estou ainda em casa, tá? Hoje já está completando 17 dias que eu estou dentro da minha casa, eu saí apenas uma vez, tá? Mas isolamento total, só estou aqui dentro. Alguns irmãos da igreja trouxeram coisas da rua para nós aqui, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho. Então foi por isso que eu também não gravei as videoaulas, porque eu tentava estudar, eu tentava ler, minha cabeça doía, eu não conseguia raciocinar direito, enfim. Então foi um momento assim muito complicado, né? Mas estamos passando, estamos superando e glória a Deus pelas suas orações, maravilha? Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre onde eu encontro a sabedoria. Ela existe? Se ela existe, qualquer pessoa consegue acessar a sabedoria? Então é isso que nós vamos ver um pouquinho. Olha o que diz o tópico primeiro: a sabedoria vista como um bem natural. Ponto 1, o empenho na busca da sabedoria. O capítulo 28 é uma tentativa de explicar aonde está a sabedoria, tá? E fazer um paralelo, tá? Da visão de uma mina. É uma mina onde que tem ouro, onde tem diamante, onde tem minérios, né? Uma mina onde as pessoas vão lá explorar para ver se encontra ouro, para ver se encontra minério, ok? E nessas minas eles têm toda uma estratégia para extrair o minério que lá está escondido. Então, ponto 1 diz assim: o empenho na busca da sabedoria, ou seja, ele faz esse paralelo, o empenho que as pessoas têm em buscarem o minério. Então, olha que interessante, se eu busco minério, eu não nasço com o minério. Então, quando eu levo isso para a sabedoria, eu aprendo essa verdade. Então, aprenda isso aí, querido, ninguém nasce sábio. Não nascemos sábios, mas adquirimos sabedoria. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: ninguém nasce sábio.
ok? E eu preciso que você saiba também a diferença entre sábio e inteligência, tá? Nossa, o cara ali é muito inteligente, o cara ali é muito sábio. Qual que é a diferença entre a sabedoria e a inteligência? Eu ouvi uma explicação que eu gostei muito daquela explicação. Se você tiver uma explicação também, coloca aqui nos comentários que eu leio todos os comentários, ok? Ou então você coloca lá no Instagram, coloca lá no meu Instagram o que você acha, o que é sabedoria. O link vai estar aqui embaixo, ok? A diferença entre sabedoria e inteligência. Eu achei muito interessante uma explicação que eu ouvi há alguns anos, que o seguinte: qual que é a diferença entre o sábio e o inteligente? O sábio, ele nunca entra em uma situação que o inteligente entra, mas sai. Então, olha que interessante. Nessa perspectiva, existe uma situação. O sábio, ele não entra nela. Por quê? Por vários motivos. Porque ele calcula, ele pondera, ele analisa antes de entrar naquela situação. O inteligente, ele entra numa situação, ele quebra a cara às vezes, mas ele tem a capacidade de sair daquela situação. Então, olha que interessante, o sábio, ele nunca entra numa situação que o inteligente entra, mas sai dela, tá? Então, eu prefiro muito mais não entrar em situação do que entrar, ok? Do que entrar e depois ter uma dificuldade ou uma força exagerada para sair daquela situação. Por isso que a Bíblia insiste para nós buscarmos a sabedoria. Então ninguém nasce sábio, ok? Nós adquirimos. Outro detalhe, a sabedoria não é tarefa simples, tá? Não é tarefa simples. Todas as pessoas serão sábias? Não. Por quê? Porque não nascemos, precisamos adquiri-la. Sabedoria não é uma tarefa simples, ela é possível todos serem sábios, mas nem todos serão sábios. Por quê? Porque existe um meio de buscar a sabedoria. Outra coisa, a sabedoria precisa ser aprendida. Eu preciso aprender a ser sábio, porque se eu não nasço sábio, eu preciso encontrar ela de algum jeito. E uma das formas de eu ter é o aprendizado. E deixa eu te dizer uma coisa, todo aprendizado precisa ter métodos. Ok? Então, para eu ser sábio, eu preciso ter um método, tá? Aonde eu vou me disponibilizar nesse método para eu alcançar a sabedoria. Maravilha? Ponto 2. Tá? Ainda uma outra coisa, ainda dentro do ponto 1, que ele faz a associação entre minério e sabedoria. O minério está enterrado. Ou seja, eu preciso garimpar o minério. A sabedoria está oculta. Eu preciso ter acesso a ela. Isso é muito interessante, tá? E como que eu acesso a sabedoria? Por exemplo, hoje, aqui em casa, existe um monte de informações, na sua casa aí agora, existe um monte de informações na sua sala. Existem informações no seu quarto. Existem informações na área que você está aí. Nesse espaço físico existe milhares de informações. O que você precisa para ter acesso a essa informação? Uma senha. Ou seja, não basta ter acesso, você precisa ter a senha do acesso. É quando, por exemplo, você entra na casa de alguém. É muito comum hoje, quando você entra na casa de alguém, você pedir o que para a pessoa? A senha do Wi-Fi. Para quê? Para que você possa ter acesso às informações. Ou seja, as informações estão ali, mas sem a senha você não consegue acessá-las. Ok? Isso é muito interessante nós observar. Ponto 3. De onde vem a sabedoria? Querido, isso é muito interessante. Aonde mora a sabedoria? Aonde está? Aonde eu consigo acessar a sabedoria? Querido, eu vou te dar, no mínimo, 4 lugares aonde a sabedoria está. Onde você encontra sabedoria, tá? Isso não precisa de grandeza, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Eu só vou falar aqui para que vocês possam, para que nós podamos nos encontrar aqui no nosso estudo, tá bom? Aonde eu encontro a sabedoria? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos habita a sabedoria. Ou seja, então onde eu encontro sabedoria, Fábio? Eu encontro na multidão de
conselhos. Ou seja, onde existe conselhos, existe sabedoria. É diferente de opinião. Opinião é aquilo que a pessoa acha. Opinião é um ponto de vista específico dela. Conselhos é diferente. Conselho geralmente é de pessoas especialistas. São pessoas que já viveram situações parecidas com a sua. Então, por isso que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos existe a sabedoria, ok? Onde habita a sabedoria? Querido, é muito interessante que no livro de Provérbios diz que a sabedoria habita na prudência, tá? Eu já expliquei aqui, mas eu vou voltar a explicar o que é o prudente. O prudente é aquele cara que antes de fazer qualquer coisa, ele pensa no peso da sua ação. É aquele cara que para e fala, nossa, se eu colocar um lápis aqui, qual vai ser o impacto desse lápis aqui? O que esse lápis vai significar para as pessoas? Esse lápis aqui vai ter um impacto na vida das pessoas? Se eu colocar um poste no meio da rua, vai causar problema? Qual vai ser o impacto dessa minha ação? O prudente é aquele cara que pensa e analisa antes de fazer as coisas. Então, onde habita a prudência? Onde habita a sabedoria? Na prudência. Ou seja, numa pessoa que sabe calcular o impacto das suas ações. Ele sabe calcular. Se eu fazer isso, vai dar aquilo. Então, a sabedoria habita na prudência. Onde habita a sabedoria? A sabedoria habita no silêncio. A Bíblia diz que o tolo calado é sábio. Querido, preste atenção. Quem sabe o peso de uma palavra prefere o silêncio. Ou seja, é muito melhor, às vezes, eu ficar calado do que eu falar. A Bíblia diz que existe sabedoria em ficar quieto. Você viu aquelas pessoas que falam demais, de forma exagerada? Meu pai dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo, e isso realmente é uma realidade. Tem pessoas que falam pelos cotovelos, ou seja, quem sabe o peso das palavras permanece em silêncio. Ficar calado é uma arte. Ficar calado é uma arte, ou seja, porque na hora que você fala em excesso, tá? Geralmente você acaba falando besteira. Então, a sabedoria habita no silêncio. E aonde habita a sabedoria? Por último, aqui mesmo no livro de Jó, capítulo 28, no verso 12 e verso 13, a gente tem uma ideia aonde habita a sabedoria. Sabe onde ela habita? Ela habita na eternidade. Por quê? Porque o próprio Jó, ele pergunta, mas ele afirma, dizendo que a sabedoria, ela não está na terra dos viventes, ou seja, ela não está neste mundo. A sabedoria está num outro mundo. A sabedoria não é desta vida. A sabedoria está na eternidade. Aí eu vou lá para Tiago, capítulo 1, verso 5, e Tiago vai me dar essa informação, que quem não tem sabedoria, peça a quem? A Deus. E aonde Deus mora? Aonde Deus está? Na eternidade. E Jó vai dizer que a sabedoria não está na terra dos viventes. Ou seja, o que ele está querendo me dizer é o seguinte, que a fonte da sabedoria não está acessível neste mundo. Ou seja, eu preciso acessar ela em um outro mundo e trazer as informações para este mundo, viver neste mundo. Isso é muito interessante nós observarmos, ok? Então eu te dei de forma simples, rápida e objetiva aonde mora a sabedoria. Tópico 2, a sabedoria vista como um bem comercial. Querido, aqui nós temos no ponto 1 o preço da sabedoria. Para o autor, existe uma diferença entre a sabedoria de Jó e a sabedoria de Salomão. No meu ponto de vista, não existe esta diferença. Não existe uma sabedoria no livro de Jó e não existe uma sabedoria no livro de Salomão. O que existe é uma evolução na compreensão da sabedoria. Por quê? Porque Jó escreveu primeiro do que Salomão, ponto.
ok? Jó começa com essa ideia de sabedoria, porque ele acaba de ser bombardeado por vários tipos de conhecimento desta vida, conhecimentos corretos, mas que para a sua vida prática, para a situação que ele estava vivendo naquele momento, não se encaixava. Não se encaixava. Então, por isso que Jó vai discorrer acerca da sabedoria, e a primeira informação que Jó nos passa é que a sabedoria não está na terra dos viventes. Por quê? Porque aqueles que estavam falando verdades, mas não aplicáveis à sua vida prática, para aquela situação concreta e atual. Então, Jó entendeu o seguinte: o que vocês estão falando pode ser até verdade, são verdades o conceito, mas para minha vida não se aplica. Então existe uma sabedoria que eu preciso acessar. Sabedoria, eu posso dizer que é uma informação, ok? Quando eu recebo essa informação, eu pratico ela e ela se transforma em sabedoria, ok? Então existe uma informação aonde eu não consigo acessar nesta vida, neste mundo, e eu preciso acessar com Deus, ok? Ou seja, então ele está me dizendo, para Jó, a sabedoria está na eternidade, está com Deus. Para Salomão, a sabedoria é acessada aqui na terra. Por quê? Porque ela tem um custo, eu posso adquiri-la, eu posso comprá-la. A sabedoria se passa de pai para filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: mesmo elas tendo um custo, elas sendo compradas, eu podendo adquiri-la, eu podendo passar para os meus filhos, nem todas as pessoas serão sábias. Por quê? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é quem? É o temor do Senhor. Então, preste atenção, o que a Bíblia está falando aqui é de uma evolução da sabedoria. Então, o primeiro ponto da sabedoria, ela está na eternidade. Ou seja, eu acesso ela, eu busco ela em Deus, ok? Então aí eu passo a entender que a sabedoria está em Deus. Eu preciso buscar ela em Deus, ok? Eu preciso buscar ela em Deus. Aí, o que acontece? Por que Salomão chega nessa conclusão que a sabedoria eu posso comprá-la, eu posso adquiri-la? Por quê? Porque teve pessoas antes de nós que acessaram a Deus, tiveram essas informações, viveram elas, e pessoas, às vezes, presta atenção no que eu vou te dizer, que não são temente a Deus, conseguiram captar princípios, o modo vivente dessas pessoas sábias, e aplicaram princípios para a vida deles, ok? Aplicaram para a vida deles. E esses princípios não pertencem a crente e a não crente. Esses princípios pertencem à humanidade. Quando eu participo desses princípios, tá? A lei que rege esses princípios, que são leis universais, se aplicam para essas pessoas, ok? Então eu não posso confundir isso daí, tá? Ponto 2, o valor da sabedoria. Presta atenção no que eu vou te dizer. A sabedoria só existe valor quando eu a pratico, ok? Porque existe uma diferença entre valor e preço. Por exemplo, quanto custou esse meu iPhone? Esse meu iPhone custou um preço, ele tem um preço, ele tem um número, ok? Aqui nos Estados Unidos ele tem um número, aí no Brasil ele tem um número, ok? Esse iPhone aqui pode custar aí no Brasil 9, 10 mil reais, por exemplo, ele tem um valor, ok? Ele tem um preço, tá? Mas para muitas pessoas, um iPhone não tem preço, ele tem um valor. O que é valor? É aquilo que eu dou para aquilo e que você não pode dar às vezes. Por exemplo, essa folha aqui, tá? Onde eu escrevo, aqui ó, onde eu escrevo o meu rascunho que eu falo com vocês aqui, tá? Quanto custa isso? Fabio, você pode me vender? Ah, por exemplo, 5 reais, tá? Tem pessoas que não vão vender isso por 5, porque o preço é 5, mas qual que é o valor? O que é o valor aqui? É o meu conhecimento. É o tempo de estudo que eu tenho ao longo da minha vida que me fez escrever isso daqui. Ou seja, o valor é algo que eu coloco em alguma coisa,
ok? E valor, ele muda de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que encontrar isso daqui, ele vai rasgar e jogar fora, porque para ele não tem valor nenhum. Se não tem valor, não tem preço, ok? Para outras pessoas, isso daqui não tem preço, porque o valor disso é incalculável. Tem pessoas, por exemplo, se eu pedisse 10 mil dólares, o cara me dava, porque, nossa, eu preciso ter isso. Para ele é importante. Então, se para você é importante, você não olha preço, você vê apenas o valor. Por exemplo, se o seu filho hoje uma situação que aconteça na sua casa. Por exemplo, meu filho hoje, ele está precisando de 10 mil reais para um tratamento. Eu tenho apenas R$ 1.000 hoje, agora. Tá? Se ele precisar desse dinheiro para esse tratamento, eu vou encontrar esse dinheiro. Eu saio à busca dele, porque isso é importante para mim. Tem um valor o meu filho para mim. Então eu vou encontrar esses 10 mil. Esses 10 mil para mim, ele não faz a mínima. Eu vou encontrar, não sei de que forma, mas eu vou em busca, ok? Mas se você precisar fazer um curso, e esse curso te custar 10 mil, o cara diz, esse curso é muito interessante, quanto custa? 10 mil? Não, é muito caro para mim. Por quê? Porque nesse momento você não está precisando. Porque se realmente você estivesse precisando, você abraçava isso, tá bom? Então, é isso que eu quero que você entenda. A diferença entre valor e preço, tá? A sabedoria, ela não tem preço, ela tem o valor. E qual que é o valor da sabedoria? O valor da sabedoria é usá-la. Presta atenção, qual que é o valor da sabedoria? É usá-la. Não basta ter conhecimento, você precisa usar. Tá? Uma coisa que eu estou aprendendo nesse último mês é justamente isso. Eu tenho conhecimento em algumas áreas da vida, em algumas áreas do saber, mas eu não as pratico. Ou seja, eu tenho muita informação sobre algumas coisas, mas eu não pratico. Uma coisa que eu decidi, uma coisa que eu falei para minha esposa, que a partir de um momento eu vou começar a usar algumas coisas que eu sei. E uma das coisas, por exemplo, que eu vou começar a usar é me afastar de determinadas pessoas. Ou seja, não basta você ter conhecimento, você precisa colocar esse conhecimento em prática. É igualzinho, por exemplo, eu tenho muito conhecimento na área de finanças. Muito conhecimento, já li muito livro, muita coisa, enfim, mas eu não praticava. Eu não praticava esse conhecimento. Por isso que eu vim para os Estados Unidos, eu estou aqui, eu estou praticando aquilo que eu sei sobre finanças. Uma coisa que eu posso te afirmar com certeza, porque não basta ter conhecimento, você tem que ter a prática dele. Tem pessoas que é inchada, tem um monte de conhecimento, um monte, mas ele não pratica, não adianta nada. Por exemplo, será que eu estou mais rico de janeiro até novembro, até dezembro, ou seja, nesse ano eu enriquei? Eu fiquei mais rico, eu tenho mais dinheiro, eu estou transbordando mais na vida das pessoas, eu estou dando mais aquilo que eu sei para as outras pessoas, ou seja, eu estou evoluindo, eu estou prosperando realmente na minha vida. Ou seja, eu tinha um monte de conhecimento, mas toda vez que virava o ano, eu analisava que eu não estava evoluindo, eu não estava prosperando. Falei, peraí, eu preciso colocar o meu conhecimento em prática, eu preciso transformar ele em praticidade da vida. Então, o valor do conhecimento é saber usar ele, ok? Uma outra coisa que eu aprendo, conhecimento eu compro, sabedoria eu vivo. Anota essa daí, tá? Vai estar lá no meu Instagram. Conhecimento eu compro, sabedoria eu vivo. Ok? Isso é muito interessante nós entendermos. Ponto 3. A sabedoria não é um bem comercial. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. A sabedoria está em uma pessoa e não em coisas. É por isso que Jó usa a expressão das águas do abismo. Ou seja, quando ele fala o Yam, quando ele fala sobre o Tehom em hebraico, ele está falando sobre coisas. Ou seja, a sabedoria não está nessas coisas. A sabedoria está em uma pessoa, tá? Isso é muito interessante nós observarmos. A sabedoria está em uma pessoa. A sabedoria não está nas coisas, ok? É claro que esse ser usa as coisas para revelar o seu saber. Mas a sabedoria está em uma pessoa e não está em uma
coisa. Tópico terceiro, a sabedoria vista como um bem espiritual. Ponto 1, uma verdade revelada. Eu já falei isso aqui. O que o nosso autor está falando aqui? Aonde mora, onde está a sabedoria? E Jó nos revela que a sabedoria está oculta em uma pessoa. Com isso, eu aprendo uma outra verdade. Uma verdade prática, ou seja, esse saber gera relacionamento. Ou seja, eu só vou ter acesso a esse saber se eu tiver um relacionamento com ele, tá? Com ele, ou pessoas que tiveram um relacionamento com ele, vivem de uma forma e outras pessoas perspicazes, outras pessoas observadoras, que pegam princípios divinos para a sua vida, ou seja, eles entendem que toda sabedoria precisa gerar relacionamento. E quando eu gero relacionamento, o valor agregado, as coisas que a sabedoria, o presente da sabedoria vai voltar para a minha vida. A paga da sabedoria vai voltar para a minha vida. Então eu aprendo isso, que uma verdade prática, esse saber precisa gerar relacionamento. E quando ele gera relacionamento, eu me torno uma pessoa cada vez mais sábia. Que o Eterno continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E até semana que vem, querendo Deus.